Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11. O texto que nós vamos ler aqui, ele fala de um momento muito importante na vida do povo de Israel. Irmãos, quando Deus separou um povo e disse, esse é o meu povo, Deus arrumou uma maneira de a sua presença ser simbolizada no meio daquele povo. A presença de Deus com aquele povo tinha que ser vista, notada, percebida de uma forma palpável. Então o que Deus fez? Deus combinou com Moisés, mandou fazer ali uma caixa que ele chamou de Arca da Sua Presença. Mandou Moisés colocar naquela caixa algumas coisas, alguns objetos, e disse, aonde esta arca estiver, ela será o sinal de uma aliança que eu tenho com vocês, de que aonde vocês estiverem, se a arca está junto, eu estou com vocês. Aleluia. E então, irmãos, o texto que nós vamos ler, fala justamente de um momento em que Salomão, filho do rei Davi, realizou o sonho do rei. Davi tinha um sonho, eu vou construir um templo para colocar a arca da presença de Deus, porque até então a arca da presença de Deus ficava ali numa cabaninha em Jerusalém, e de repente Salomão disse, então eu vou construir, como era o sonho do meu pai, um palácio, e construiu. E no dia da inauguração desse templo, desse prédio suntuoso, onde talvez a importância não fosse nas paredes, mas sim no que estaria num lugar chamado Santo dos Santos, atrás de uma cortina, a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. Então nós vamos ler aqui, irmãos, alguma coisa no verso 11 até o versículo 14. Eu quero que vocês me acompanhem. Os sacerdotes se prepararam para sair do templo. Então observe que aqui então, eles já tinham entrado no templo, já tinham colocado aí a arca da presença de Deus no templo, eles estavam saindo festivamente, depois eles iriam voltar para então continuar a ministrar. Mas eis que os sacerdotes se preparavam para sair do templo. Todos os que estavam ali haviam se purificado, sem levar em conta o grupo a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, e os membros dos seus grupos de famílias estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Fala para o irmão, que festança. Para quem era essa festa? Responde aí. Em honra do Senhor nosso Deus. Naquele lugar estava agora depositado a arca da presença de Deus. Aquele lugar agora tornou-se um lugar especial. Sabe, irmãos, nós nos tornamos hoje a arca da presença de Deus. Ou seja, nós nos tornamos o templo onde a presença de Deus, a arca, está depositada. Então, a glória do Senhor deve fazer conosco o que aconteceu no verso 13 que nós vamos ler. Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvarem. Com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais, eles louvaram a Deus e cantaram assim: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso, eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Oh, glória a Deus. Eu tenho uma pergunta aqui para os irmãos. O que é que trouxe essa glória do Senhor para dentro do templo?
Irmãos, o que é que trouxe a glória do Senhor simbolizado naquela nuvem, naquela fumaça, que quando encheu o templo, ninguém mais conseguia ficar ali dentro, tamanha era a presença de Deus naquele lugar. O que aconteceu de tão especial que encheu aquele lugar? Exatamente o que nós vimos aqui. Eles começaram a adorar a Deus, começaram a cantar, começaram a cultuar ao Senhor. Eles haviam se purificado, eles haviam se preparado, então Deus se agradou com aquela atitude, e isso fez com que aquela forma de adoração agradasse a Deus. Aquela purificação que eles passaram agradou a Deus. Então, queridos, sempre que você começa a adorar a Deus, sempre que você toma uma decisão de se purificar de caminhos tortuosos, que normalmente nós temos a tendência de andar, sempre que você toma essa atitude, a glória do Senhor invade a sua vida. Amém? Então a nossa maneira de agir, quando agrada ao Senhor, traz a glória do Senhor para dentro de nós. Por que eu digo para dentro de nós? Porque hoje o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos de homens. O Senhor escolheu habitar em cada um de nós, porque nós fomos transformados em símbolo da presença de Deus aqui no mundo. Nós temos falado, irmãos, nas mensagens anteriores, que foi Deus que escolheu fazer as coisas nesse mundo usando o homem. Mas Ele não pode usar todos os homens, Ele pode usar apenas os homens que são templo para a sua glória habitar. Apenas aquelas pessoas que receberam a Jesus Cristo, nasceram de novo, tiveram então um novo nascimento espiritual, o Espírito deles ascendeu lá no painel de Deus. Então agora essas pessoas, Deus fica olhando para ela e fica dizendo: a minha glória vai se manifestar através dessa vida. E muitas vezes, por alguma circunstância, a glória não se manifesta. Por isso que eu escolhi dar um tema para essa mensagem de hoje: proteja a glória do Senhor, para que ela possa manifestar na sua vida. Amém? Eu quero ler aqui com vocês, vai projetar porque é só um versículo, né? O que traz a presença de Deus para dentro de nós? Primeiro, um coração puro, uma mente renovada, sentimentos puros. Sabe o que é coração puro, mente renovada? É uma maneira de pensar e de sentir diferente daquela maneira habitual e tradicional que o homem que diz que tem Deus, mas ele só conhece a Deus de ouvir falar, tem. As pessoas naturais, elas são criadas por Deus, então a gente pode chamá-las de criaturas de Deus. Essas pessoas, irmãos, o Espírito Santo não consegue habitar e transformá-las em lugar da presença de Deus, porque elas ainda não tomaram uma decisão. Mas nós que estamos aqui, se você tomou uma decisão, não, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, porque eu quero ser o lugar onde a glória de Deus vai habitar. Se você tomou a decisão, dá um glória a Deus agora. Diga aleluia. Amém. O Salmo 73, verso 1 diz assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para quem? Para aqueles que têm um coração puro. Pergunto para o irmão, você tem um coração puro? O que é coração puro? Bom, todo mundo sabe que coisa pura é livre de sujeira, contaminação, engano, mentira, não é? Coisa pura é uma coisa que pode ser muito simples, mas ali não tem mistura, não tem outra mistura. Existem alguns produtos que nós compramos no mercado e que nós não gostamos que eles sejam misturados, não é? Por exemplo, a gasolina no Brasil ela é misturada, tem aí quase 30% de álcool. Então você fala, meu Deus, mas eu pago por gasolina e eu levo álcool, e o álcool é bem mais barato, então algumas pessoas fazem algumas contas dizendo, então não põe mais gasolina, se o meu carro também aceita álcool, começa a usar álcool. Por quê?
Porque aquela mistura, de repente, economicamente, não é interessante. Agora, imagina Deus olhando para nós e dizendo: olha, eu te escolhi para me representar na terra, mas se você se misturar com as coisas desse mundo, como é que eu vou te usar? Fala para o irmão, como é que Deus vai te usar se você estiver misturado com as coisas desse mundo? Como é que Deus vai colocar uma água limpinha dentro de um vaso sujo? Então o salmista diz que Ele é bom para quem tem coração puro. Você concorda que Deus é bom? Amém? Deus é bom, não é? Aleluia. Lá em Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Lá em Mateus 5, 8, Jesus diz: felizes as pessoas que têm o coração puro. Por quê? Elas verão a Deus. Então, queridos, se você quer proteger a glória do Senhor na sua vida, primeira coisa, coração puro, mente renovada, sentimentos puros. Não é à toa que ali em Romanos nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar o entendimento? Para renovar o entendimento, mas você precisa ler a palavra de Deus, porque o entendimento que faz diferença na nossa vida e que alegra o coração de Deus, é aquele entendimento que vem da palavra dele. Ele diz: é assim que eu gosto. E quando você faz, você renova a sua mente. Por quê? Porque aquela informação da Bíblia você não vai encontrar em lugar nenhum. Ela é uma informação nova que está só na palavra de Deus. E quando você olha para essa informação e toma posse e diz: é assim que eu vou ser, você começa a pensar diferente, você começa a sentir diferente, e Deus começa a ver que então agora está sendo possível te usar para que a glória dele se manifeste na terra. Você dá glória a Deus? Então, coração puro, mente pura. Segunda coisa que traz a presença de Deus para dentro de nós, fala para o irmão, boca limpa. O que é isso? Palavras que testificam quem você é. Irmãos, dá para conhecer quem você é, quem uma pessoa é, ouvindo ela conversar? Dá ou não dá? Outro dia minha esposa, conversando com uma pessoa, uma mulher, ela chegou em casa e falou assim: bem, eu não vi a hora de ir embora daquela casa, porque aquela mulher, de cada 10 palavras, 7 eram palavrão, 7 eram um xingamento, 7 refletia uma revolta naquele coração. Ouvindo aquele linguajar, as palavras que saíam daquela boca, um ser humano como nós fica incomodado. Imagina Deus. Imagina Deus. Então, se eu e você, que fomos feitos para refletir a glória dele, de repente a nossa boca começa a dizer mentiras, começa a dizer palavras obscenas, começa a dizer palavras maliciosas com segundas interpretações, mas, irmãos, com que propósito você está dizendo essas palavras? Presta atenção, porque a boca limpa manifesta a presença da glória de Deus no seu coração. A boca suja reflete que de glória não tem nada ali. E qual é o nosso propósito com essa mensagem? Fala para o irmão: proteja a glória de Deus. Amém? Se a tua boca não está glorificando ao Senhor, proteja a glória de Deus. Ou seja, limpa a boca. Lá o Salmo 141, verso 3 diz assim: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Você já fez essa oração, irmão? Controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Você já fez essa oração? Controle a sua boca. Ah, não estou conseguindo. Então nessa oração, ó Senhor, por favor, me ajuda a controlar a minha boca. Por favor, Senhor, não me deixes falar o que o mundo fala pela influência, mas, Senhor, que desta boca saiam palavras que te glorificam. Aleluia. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 7, diz assim: Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas,
e os seus pecados estão perdoados. Qual foi o momento que Isaías sentiu isso? Foi no momento em que Deus começou a mostrar a sua glória. No momento em que na visão Isaías olhou e falou: eu vi o Senhor, e o Senhor, a sua presença enchia o templo, e eu estava ali. De repente eu me senti que não podia estar ali, porque eu era uma pessoa cujos lábios eram impuros. Mas aí ele fez essa oração: ó Senhor, toca nos meus lábios e me purifica. E o Senhor responde, aí ele mesmo disse: o Senhor tocou a minha boca com a brasa. A visão era que um anjo foi lá, pegou, falou: você está com a boca suja? Peraí. Pegou uma brasa, foi lá e tocou, queimou, purificou, disse: agora está resolvido, a minha glória já pode ser vista através do seu linguajar. Amém, queridos? Agora, nós sabemos que dentro daquele tempo da inauguração de Salomão, a coisa mais importante era a presença da arca de Deus. Enquanto ele estava sendo construído, enquanto ele era apenas um prédio de alvenaria, aquilo era igual aos outros. Mas no momento em que a arca do Senhor entrou naquele lugar, aquele prédio nunca mais foi o mesmo, porque a presença do Senhor estava lá. E qual é a vantagem de ter a presença de Deus em nós? Irmãos, nós começamos lendo que quando a arca foi posta, e depois de todo aquele louvor e adoração, a presença do Senhor se manifestou como uma nuvem que encheu o lugar e ninguém conseguia mais ficar lá dentro. Agora, qual é a vantagem de ter essa nuvem de glória da presença de Deus em nós? Qual é a vantagem? Ou não tem vantagem nenhuma? Irmãos, todas as coisas que nós fazemos, nós temos que saber se vale a pena ou não vale a pena. Sim ou não? O lugar que você trabalha hoje, vale a pena ou não vale a pena? Depende, pastor, se aparecer uma outra coisa, eu vou embora. Por quê? Porque não está valendo a pena. Não é verdade? Agora, quando vale a pena, irmãos, você faz qualquer esforço para continuar ali. Então, nós sabemos que para a glória de Deus estar em nós, algumas coisas têm que mudar em nosso coração. Algumas atitudes nossas não vão servir mais. Algum jeito de falar nosso não agrada mais a Deus. Então, o que você faz quando algo não agrada a Deus? Fala para o irmão: para ou continua? O que você faz? Para ou continua? Então declara: quando algo não agrada a Deus, eu paro. Sim ou não? Quando algo não agrada a Deus, diga. Fala para o Senhor isso. Quando algo não te agrada, Senhor, eu paro. Então eu vou te mostrar aqui que a primeira coisa que a presença de Deus na igreja é vantajosa, ela assusta o inimigo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4. Irmãos, guarda essa frase: a presença de Deus na sua vida assusta o inimigo. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Quem é o inimigo, irmão? Você sabe muito bem o nome dele. É o diabo, capeta, cramunhão, arruma lá um nome. Mas você sabe muito bem, é ele. É o tinhoso, é o maligno, é o traiçoeiro, é o mentiroso, é o enganador, não é isso? Você sabe muito bem. Quando o diabo percebe que na sua vida a glória do Senhor está preenchendo, como que ele vai conseguir ficar ali? Ele assusta. Então vamos ver aqui uma passagem, irmãos, onde a arca da presença de Deus chega no meio do povo e o inimigo fica tudo assustado. 1 Samuel 4, verso 1 diz: naqueles dias o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Então olha para cá. Quantos morreram nessa luta? Eram filisteus ou eram israelitas? Olha só, os filisteus lutaram e mataram 4.000 soldados de Israel. Senhor, o que está acontecendo? Nós somos teu povo, nós entramos em luta com o inimigo e nós morremos. O que está acontecendo, Senhor? De repente alguém falou: é que a presença de Deus não está com a gente.
Verso 3: Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Qual foi a ideia? Nós apanhamos porque Deus não estava com a gente. Vamos trazer a arca da presença de Deus para o nosso meio, nós vamos ganhar essa batalha. 4: Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Verso 6: Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Aleluia. Fala por irmão, a presença de Deus na tua vida assusta o inimigo. É por isso, irmão, que ele não gosta que a presença de Deus esteja na sua vida. É por isso que ele vai arrumar algum meio de você fazer alguma coisa, seja através de uma boca suja, seja através de um coração contaminado com pecaminosidade. E o diabo sabe, se eu colocar sujeira lá, Deus não vai usar esse vaso sujo. Mas aí você toma uma decisão, 21 dias para vencer o pecado. Oh, glória a Deus. Está disposto a fazer isso, irmão? Está disposto a fazer um pequeno sacrifício? Deus tem feito tantas coisas por nós, não vale a pena fazer alguma coisa por Ele? Sabe, irmão, serão assim durante 3 semanas, tão pouco tempo, não vai nem dar 21 dias vindo aqui, é 16 dias, vindo aqui na presença do Senhor, para encher o nosso coração com a glória do Senhor. Sabe o que isso vai fazer na sua vida? O que a arca fez, vai assustar o inimigo na sua vida. Então, irmãos, você quer a presença da glória do Senhor? Faz muito bem, ela assusta o inimigo. Segunda coisa, quando nós estamos cheios da glória do Senhor, ela nos dá coragem para pedir a Deus. Interessante, irmãos, que essa questão de pedir as coisas, muitas vezes, a gente não tem coragem de pedir quando nós sentimos que não temos direito. Quando nós sentimos que fizemos alguma coisa errada. É ou não é assim? Mas quando você se sente bem, correto, você não tem dificuldade de pedir. Então, irmãos, quando nós estamos cheios da glória do Senhor, nós não temos dificuldade nenhuma em pedir a Deus aquilo que nós estamos necessitando. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. Tem coragem por quê? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Aleluia. Fala para o irmão, pediu certo, recebe. Pediu conforme a vontade de Deus, recebe. Amém? Mas como que nós vamos pedir conforme a vontade de Deus se nós não estivermos na presença dEle? Se nós não estivermos cheios da glória dEle? Proteja a glória do Senhor. Ela te dá força e coragem para fazer os seus pedidos, na certeza de que Deus vai te usar. Mas, irmãos, é preciso tomar um cuidado. O cuidado que eu quero dizer para você, lá em 1 Samuel capítulo 4, abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 4. Qual é o cuidado que nós vamos ver aqui? Isso aqui é uma outra situação. Uma outra situação. Isso aqui já é no tempo de Davi. Isso aqui já é antes da arca entrar no templo. Isso aqui antes
é quando a arca ainda não tinha tido todo esse aparato de estar protegida dentro de um templo. Ela ainda ficava lá na barraquinha. Também houve uma ideia de levar a arca de Deus na frente da batalha para que assustasse o inimigo. Mas, versículo 10 de 1 Samuel 4 diz: assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para as suas casas, e houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Irmão, mas a presença da arca estava lá. O que aconteceu? O que aconteceu que 30.000 soldados israelitas foram mortos, mesmo com a presença da arca lá? Sabe o que aconteceu? Eles acharam que só a presença da arca já era suficiente. Mas se a arca assusta o inimigo, vão trazer a arca, a hora que o inimigo ficar sabendo a arca está lá, eles vão embora. Só que, irmãos, muitas vezes, você é um salvo, amém? O Espírito Santo habita no seu coração, amém? Mas ele habitava também em Jesus. O diabo teve ou não teve coragem de fazer coisas terríveis com Jesus? Teve. Teve ou não teve coragem? Jesus, depois de 40 dias de oração e jejum, o diabo tem coragem de ir lá e sugerir coisas para ele. Você acha que ele não vai sugerir para você também? Vai. Mas qual foi a vitória de Jesus? Tudo que o diabo sugeriu, Jesus disse não, não, não e não. Mas muitas vezes o diabo sugere para nós e nós falamos: não tem problema, eu vou abrir essa concessão. Então, embora a arca de Deus está conosco, mas se você não está digno dela, tem brechas, você está usando ela de forma como um amuleto. O que é um amuleto? Sabe aquelas pessoas que carregam assim um negocinho, uma correntinha, um patuazinho aqui, e na hora do aperto, do medo, ele agarra naquilo e fala: me proteja, me proteja, me proteja. Eu não sei o que segurar um negocinho vai trazer de proteção, mas o cara põe tanta fé naquilo que ele diz: me proteja. E aí essa pessoa se transforma num crente, salvo por Jesus. E aí, em certos momentos, ele abre a palavra de Deus e estou lá. Não, a Bíblia está aqui, o diabo não tem coragem de chegar. Você já foi em casa que está aberta a Bíblia no Salmo 91? Salmo 23? A Bíblia está lá, na sala da casa, a estante aberta. Tem repartições públicas, não sei se ainda tem, mas antigamente tinha, que está lá a Bíblia aberta num texto. O que significa isso, irmão? Estão confiando no quê? Num objeto, como um amuleto. Irmãos, na sua casa, a Bíblia não é para ficar aberta na estante, é para ficar aberta no seu coração. Quando você vai fazer uma coisa, a Bíblia está aberta no seu coração, você fala: não, mas se eu fizer isso aqui, a Bíblia diz que não é para fazer. Não, entendeu? Então, o povo falou assim: não, nós não temos que estar correto, nós não temos que lutar, nós não temos que dar o melhor de nós temos a arca aqui, e a arca assustou o inimigo. Então, mas o que aconteceu? Não assustou. O inimigo atacou, o inimigo lutou. 30.000 pessoas, irmão, 30.000 israelitas foram mortos. E aí os filisteus ainda tomaram a arca de Deus, e Hofni e Finéias, os filhos de Eli, ainda foram mortos. Olha que desgraça, irmãos. Então fala para o irmão: toma cuidado, não deixa o inimigo roubar a presença de Deus do seu coração. A presença de Deus no seu coração assusta o inimigo, mas se ele conseguir roubar, ele vai ficar muito à vontade na sua vida. Amém? Agora, pastor, fala para mim com mais clareza o que significa roubar. Como é que o diabo consegue roubar a presença de Deus, a arca do Senhor do meu coração? Como que pode roubar essa arca, irmãos? É simples, irmãos. Alguma coisa vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Está entendendo? Como é que o diabo consegue tirar a presença de Deus? Se ele conseguir colocar outra coisa que você vai dar mais valor, mais importante do que Deus. Como é que ele faz isso? Primeiro na mente. Ele põe um tipo de engano. Nós vimos na mensagem passada, irmãos, pelo menos 5 mentiras do diabo que você tem que tomar cuidado com elas, porque senão elas fazem um estrago na sua vida.
E o estrago maior é quando Deus te escolheu para fazer a obra dele através de você, mas você acredita numa mentira do diabo e por causa disso você não faz o que Deus quer. É isso? Mas hoje eu quero dizer para você uma outra coisa. Além de acreditar naquelas mentiras, a amizade do mundo, atitudes mundanas, elas roubam a glória de Deus do seu coração. Fala para o irmão, mas qual é o problema de ser amigo do mundo? Responde para ele, porque o mundo é inimigo de Deus. Quando você é amigo de quem é inimigo de Deus, presta atenção, você é amigo de quem é inimigo de Deus. Responde para mim, qual é a intenção do inimigo de Deus? Ajudar ou prejudicar Deus? Quando você é amigo de quem quer prejudicar o seu Deus, o que vai acontecer com essa amizade? Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é amigo do mundo, irmão? O que é amigo do mundo? Irmãos, amigo é aquela pessoa que faz de tudo para conviver bem. Não é isso? Amigo. Procura ficar em paz, ficar junto, não é isso? Agora, você tem a glória de Deus dentro de você. E o diabo quer prejudicar Deus. Como é que você pode conviver pacificamente, aceitando todas as sugestões de diversão, de alimentação, de bebida, de lugares que o mundo usa e vai falar, vamos junto, vamos comigo. Que é isso? Oh, deixa de ser tonto, rapaz, mas agora você é crente? É, eu sou crente. Aí vem uma vozinha e fala assim, você é crente, mas não é bobo, né? Você é crente, mas não é bobo, irmão? Sabe quando você acredita nessa, eu sou crente, mas não sou bobo? O que é isso? O diabo te convenceu que o bobo é aquele que abre mão dos prazeres do mundo. Então, se você abrir mão, você é bobo. E aí você fala, eu sou crente, mas eu não vou abrir mão dos prazeres do mundo, porque eu não quero ser bobo. Então, essa amizade do mundo rouba a glória de Deus da sua vida. Fala para o irmão, protege a glória de Deus. Está entendendo, irmão? Lá onde você trabalha, a glória de Deus vai todo dia lá, pica cartão, trabalha, dá testemunho, hein? A glória de Deus vai lá. Amém? Glória a Deus. Você não vai, procura fazer, procura levar, porque Deus te escolheu manifestar a glória dele através da sua vida, não é de outro. Não vai vir anjo do céu aqui não precisa. Porque Deus falou, não, fiquem aqui, vocês são meus, lá na terra eu escolhi os homens, é trabalho deles, privilégio deles, missão deles. Então, queridos, o que pode roubar essa arca? A primeira coisa, fala por uma amizade do mundo. Agora olha bem para ele e fala assim, tô fora. Segunda coisa pode roubar essa arca, palavras indecentes. Lá em Colossenses 3,8 diz, olha o conselho, agora livrem-se de tudo isso. Do quê? Da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Olha para o irmão e fala assim, agora pegou. Pegou ou não pegou? Irmãos, presta atenção. Olha o que a Bíblia está escrito e eu não tenho como mudar isso. Então eu não poderia te ensinar diferente. Raiva, paixão, sentimento de ódio. São coisas que roubam a glória de Deus. Amém? Uma pessoa com raiva, com uma paixão e com sentimento de ódio, o que vai sair dessa boca, irmãos? Eu sei muito bem o que sai dessa boca, porque às vezes eu fico numa situação como essa. Depois eu tenho que chorar aos pés do Senhor e falar assim, me perdoa, eu não devia ter falado isso, não devia ter sentido isso, não devia ter... Mas, irmãos, o diabo está sempre ao redor. O tempo todo,
A glória de Deus está aí, mas eu vou roubar. A arca de Deus está aí, mas eu vou roubar, vou levar ela embora. E se a arca de Deus não estiver mais na sua vida, você não presta para mais nada. Irmãos, depois que você nasceu de novo, se a presença da glória de Deus não estiver na sua vida, você vai servir para quê? Porque você não fica mais em paz em falar mentira, fica? Você não fica mais em paz em fazer negócios ilícitos, fica? Se fica, tem alguma coisa errada. A glória de Deus nunca entrou aí. Mas se a glória de Deus está aí, você não consegue mais ser um enganador, ser um espancador, ser um adúltero, uma adúltera. Você não consegue. Você não consegue mais ser um mentiroso. Você não consegue. Você pode até esporadicamente fazer algumas coisas dessa. Mas o que tem dentro de você? O Espírito Santo, a presença da glória de Deus, ele tira a sua paz. Quem é que consegue viver muito tempo sem paz, irmão? Dá um santo desespero. Não dá? Dá um santo desespero. E nós falamos, assim não dá, eu tenho que mudar, e você decide mudar. Então, queridos, presta atenção, a amizade com o mundo rouba a glória de Deus. Palavras indecentes rouba a glória de Deus. São coisas que o inimigo usa para roubar você. Agora, quando a glória vai embora, sabe o que fica? Só tristeza. Quando a glória de Deus sai, só tristeza. Aqui em 1 Samuel 4,19, nós vamos ver o uso de duas palavrinhas, Icabô ou Icabode. São palavras hebraicas cujo significado é: a glória saiu de Israel. E acabou. Você vai lembrar dessa palavra? E acabou. A glória se foi. E acabou. Cuidado com o acabou na sua vida, irmão. 1 Samuel 4, verso 19. Olha só. Lembre-se que nós estamos falando que o inimigo roubou a arca. Rofini e Finéias, os sacerdotes, morreram. Eli, o sacerdote pai e chefe, morreu. E agora a mulher de Finéias está grávida. E o que vai acontecer com ela? A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida, e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada, e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando. Sabe por que ele vai chamar Icabô? Naqueles dias, irmãos, tinha um costume de dar nomes com significados. Quando ela viu roubar a arca, então a glória de Deus foi embora. Nós somos um povo que agora não temos mais a glória de Deus no nosso meio, porque era simbolizado pela arca, os filisteus levaram embora. Então ela quis dar um nome. Essa criança vai, cada vez que alguém chamar essa criança, vai se lembrar: um dia a glória de Deus foi roubada na nossa vida. Então botou o nome de Icabô, explicando: a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Fala para o irmão: cuidado com o Icabô. Cuidado com o Icabô. A glória de Deus não pode sair da sua vida. Mas o diabo o tempo todo vai ficar procurando uma oportunidade para fazer isso. Mas o que você vai fazer quando o diabo rodear, para que então você seja vítima do Icabô? Fala para o irmão: proteja a glória do Senhor. Proteja a glória. Eu quero que você lembre dessa frase em todos os momentos da sua vida. Quando você estiver prestes a fazer alguma coisa errada, que a Bíblia diz que isso é pecado, e acabou. Não pode acontecer. Não pode, eu tenho que proteger a glória do Senhor. Amém, queridos? Estão entendendo? Será que eu estou alcançando o seu coração, meu irmão? Aleluia! Os irmãos ficam muito quietos, eu fico preocupado. Acho que eu estou falando, os irmãos estão dormindo e eu estou atrapalhando o seu sono. Então,
aqui você tem liberdade, de quando em quando, dá um glória a Deus aí. Você tem liberdade, irmão. Nós somos um povo que tem liberdade no meio do onde o pastor está pregando. Se Deus falou com você, dá um glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque a mensagem é do Espírito e ela quer alcançar todos os corações. Outra coisa, irmãos, profanação tira a glória do Senhor da nossa vida. Lá em 1 Samuel 5:1 diz assim: depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Olha que interessante, irmãos. A arca era a propriedade de quem? De Israel. Mas agora está na mão de quem? Do inimigo. E o inimigo falou assim: bom, tomei o Deus deles, agora, né? A glória se foi, a glória está conosco. Só que, irmãos, eles não sabiam que a glória de Deus na mão da pessoa errada é perigoso. E vai acontecer algumas coisas aqui. Eles a colocaram no templo do seu Deus Dagom, perto da sua imagem. Imagina, irmão, que tipo de profanação. Agora, a arca da presença do Deus Todo-Poderoso, do lado de uma imagem de um ídolo, simbolizando a mentira do diabo. Eles acharam que não tinha problema, né? Tudo divindade, esse negócio aqui dá tudo certo. Sabe, irmãos, tem muitas vezes você não deve ir em alguns lugares porque você representa a presença de Deus. E você às vezes não vai se sentir bem. Eu sei de história, irmãos, em que um crente precisou entrar num lugar de macumbaria e não desceu um espírito. Não desceu. Eu sei de lugar onde montaram ali alguns lugares para adoração a Satanás, mas ali mudou um crente fiel, onde a glória do Senhor estava. Sabe, tiver que mudar de lugar, porque não baixava nada, não dava certo. E a entidade fala assim: não dá para baixar aí, tem um cara orando ali, ó, falando com Deus, ó, esse lugar está cheio de anjos do Senhor voando nesse lugar, como é que nós vamos passar nessa nuvem? A glória do Senhor na sua vida incomoda o inimigo, por isso que ele quer removê-la. Mas você não vai deixar, proteja a glória do Senhor. Pegaram então a arca, levaram para o Deus Dagom, vamos deixar do lado aqui, divindade com divindade vai estar tudo certo, nós vamos ficar até mais protegidos. Agora, esse Deus de Israel está do nosso lado, está na nossa mão, vamos dar a glória para ele aqui. No dia seguinte de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, na frente da arca da aliança. Oh, glória a Deus, esse é o Deus poderoso. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. Ô Dagom, faz favor, você tem que cair na presença desse Deus aí que é lá de Israel. Mostra que você é forte, sujeito. Nós estamos confiando em você, agora a gente pôs uma caixinha do seu lado, você cai na frente. Pera lá, ô Dagom, não decepciona a gente. 4. No dia seguinte de manhã viram que ela estava caída de novo na frente da arca. Mas agora, irmão, a cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta, somente o corpo estava inteiro. Oh, glória a Deus! A presença do Senhor na sua vida, em alguns lugares, vai trazer prejuízo para o inimigo. Coloca isso no teu coração. Aonde você pisar se torna solo sagrado. A glória de Deus está na sua vida. Foi Deus que escolheu fazer isso, meu irmão. O que nós podemos fazer? Deus escolheu. Ele não precisava fazer isso, mas Ele escolheu. E Ele só pode fazer isso porque Jesus falou: eu pago o preço. Eu pago a conta deles. Eles não prestam, mas eu vou fazer eles prestar. Eles não servem, mas eles vão esconder atrás de mim. E quando eles chegar, eu estou na frente. E aquele que enfrentou Satanás, enfrentou Jesus, Satanás que enfrentou Jesus, sabe muito bem quem é Jesus quando ele vem na frente. Vem marchando, vem pisando, vem quebrando de tudo, porque ele te protege. Amém? Versículo 5: é por isso que até hoje o sacerdote de Dagom e todos os que o adoram em Asdod não pisam aquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod, fez com que todo o povo dali da vizinhança ficassem cheio de tumores. Tem uma versão que diz hemorroidas.
Ruim? Ruim, hein? Ah, vocês roubaram a arca do Senhor? Tá bom, hemorroida para todo mundo. Vamos ver se vocês aguentam. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagom. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhes perguntaram: que vamos fazer com a arca de Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate, responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, não profane a glória do Senhor, colocando o Senhor em lugar onde Ele não se dá bem. Você pode trazer prejuízo naquele lugar, viu? Por causa de você, o Senhor diz: eu arrebento portões e quebro o que precisar, por causa de você. Quando o diabo põe a mão em você, Deus fala assim: eu vou te defender. E muitas vezes, irmão, quebra muita coisa que o mundo chama de preciosa, e as pessoas não sabem por quê. Porque você está no lugar que não devia. Sabe, irmãos, quando Jonas resolveu fugir do lugar que Deus mandou, ele entrou no navio, comprou a passagem. O dono do navio falou: eu vendi mais uma passagem, estou ganhando dinheiro aqui com esse negócio. Só que o que aconteceu? Por causa de Jonas, tiveram que jogar toda a carga do navio, o navio quase afundou, jogaram todo o equipamento no mar, porque o Jonas estava num lugar que não devia. Até que o momento ele falou assim: sabe, gente, esse prejuízo, tudo que vocês estão tendo aí, é porque eu estou fugindo da presença de Deus. Me joga no mar, vocês não vão mais ter problema. Irmãos, tem certas coisas que quando você sair de alguns lugares malignos, aquele povo vai prosperar, porque você está impedindo eles. Só que enquanto você está impedindo eles, você também não está em boas situações. Porque Jonas estava sofrendo, irmãos, porque ele estava no lugar que não devia, porque Deus resolveu protegê-lo. Então, presta atenção, aqui mais uma ilustração, né? Os filisteus tiveram que aguentar ali, a Bíblia fala também que tiveram praga de rato e de hemorroida. Então, isso é o nosso Deus. A glória do Senhor no meio dos ímpios incomoda, traz problemas e por isso ela é combatida. Lá em 1 Samuel, nós estamos lendo aí o verso 9, capítulo 5, verso 9, diz: mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade, pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quer dizer, ela chega numa cidade, dá problema também lá. Não, vai embora, vai tocando esse negócio para frente. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, eles querem acabar com a gente. Sabe, irmãos, a glória de Deus em alguns lugares é incômodo. É incômodo. Por isso o mundo não gosta. O mundo não gosta da sua santidade. Porque, irmãos, tem um funcionário honesto como você, que quando o patrão manda mentir não mente, é incômodo. Fala que eu não estou. Não, o senhor está, por que eu vou falar que não está? Olha, vendeu por 10, marca 8. Não, por que eu vou marcar 8? O senhor vendeu por 10. Ah, você está me dando prejuízo, estou tendo que pagar muito imposto. Ou então não estou conseguindo, né, roubar o meu sócio. Problema seu, mas eu, né, sou correto. Está entendendo, irmãos? Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar. Onde que era o lugar dela? Lá no povo de Israel, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Aleluia. Então, irmãos, isso é o Velho Testamento, né? A presença de Deus no lugar que não deve incomoda o inimigo, por isso que o inimigo não gosta dela. Mas nós temos aqui em Mateus 27, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas aqui em Mateus 27, 45, fala exatamente daquele momento em que Jesus está concluindo a sua obra de redenção. Jesus está lá na cruz, e aqueles que o mandaram para a cruz eram religiosos, eram sacerdotes. Naquela cidade onde ele foi julgado,
tinha um templo. Naquele templo tinha também o lugar chamado Santo dos Santos, e tinha uma cortina, simbolizando que atrás daquela cortina, então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Ok, isso foi assim, porque Deus disse que era assim. Mas enquanto a arca estava atrás da cortina, ali tinha a presença de Deus. Mas depois que a arca foi roubada, a arca sumiu e nunca mais se teve notícia, até o dia de hoje ninguém sabe onde está essa arca, aquele simbolismo da cortina era só uma prática religiosa, era só uma liturgia. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que eles acham que falar com Deus é rezar. Rezar é repetir palavras que se decora ou se lê, achando que por tantas vezes eu fizer isso, eu vou tocar o coração de Deus e receber dele o seu favor. Essa semana, na reunião de oração aqui na quarta-feira, uma pessoa que está no nosso meio há um certo tempo disse: olha, coisa de 5 ou 6 anos atrás eu vim para cá, e uma das coisas que eu aprendi aqui é falar com Deus, porque eu não sabia, eu só rezava. E aí eu vim, que eu aprendi então que falar com Deus é falar o que o coração está sentindo. Então, irmãos, tem muitas pessoas que está com a glória de Deus só na aparência. Tem um título de crente, tem um nome de crente, mas cadê a verdadeira glória de Deus? Então, nos dias de Jesus, estava lá o templo, estava lá o sacerdote, estava lá o ritual, dia e hora de culto, estava lá então tudo certinho, mas não tinha mais a glória de Deus. Aí Jesus vem para restaurar a glória de Deus, mas não para botar a arca de novo lá dentro, mas para colocar a presença dele no coração de cada pessoa. E sabe o que aconteceu na hora que Jesus disse: está consumado? De cima a baixo, aquele véu se rasgou. Não foi iniciativa do homem, porque o homem teria que pegar aqui embaixo, um de cada lado, e abre, e o véu rasga. Não, de cima a baixo. Deus falou assim: não aceito mais religiosidade. Não aceito mais a aparência. Não aceito mais liturgia. Amém, queridos? Agora, isso incomodou. Mas fala para o irmão: Deus quer rasgar o véu do nosso coração. Deus quer rasgar o véu do nosso coração. Amém? Nós precisamos ser como Davi. Davi valorizou a arca da presença de Deus. Lá em 1 Crônicas 13, um dos últimos textos que eu estou lendo, versículo 5, diz que então Davi reuniu o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a arca da aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a arca da aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Então, irmãos, Davi disse: não, eu vou tirar a arca de Deus do lugar que não está certo e vou levar para o lugar onde ela devia estar. Só que nós vamos ver aqui um modo errado e um modo certo de fazer isso. O modo errado: Davi foi buscar a arca, irmãos, um carro de boi. Preparou um carro novo, bois novos, e falou assim: vou levar esse aparato aqui, boto a arca em cima e a gente vai com a arca dentro do carro, bem protegida, e vamos fazendo festa. Só que, irmãos, essa não é a maneira certa, porque Deus havia dito que a maneira certa era sacerdotes purificados no coração, com a arca nas costas, pagando o preço de carregar o peso, o fardo, porque foi assim que Deus escolheu. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Se você quer restaurar a presença de Deus na sua vida, tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Davi foi levar em carro de boi, os bois tropeçaram, a arca caiu, o seu melhor amigo Uzá tocou na arca e ele morreu. E aí, Davi passou então a fazer do jeito certo. Então vamos colocar isso no ombro dos sacerdotes e vamos levar. Só que aí, irmãos,
a caminhada ficou mais difícil, porque aí precisava encontrar homens que pagavam o preço da santificação. Aí o ritmo de caminhar foi mais lento, porque a cada quantidade de passos paravam, sacrificavam a Deus, adoravam ao Senhor. E eu não sei quanto tempo que levou para chegar até o lugar, mas era assim que Deus tinha mandado. Sabe, irmãos, eu não sei quanto tempo vai levar para você que tomou uma decisão de se santificar, chegar a um ponto de agradar o coração de Deus. Mas uma coisa eu sei: faz do jeito que Deus mandou. O jeito que Deus mandou muitas vezes envolve fazer um sacrifício de jejum, fazer um sacrifício de oração, fazer um sacrifício, irmãos, eu não sei do que Deus vai falar para você, mas cada um sabe. Se você quer restaurar a glória de Deus na sua vida, alguma coisa precisa ser feita. Fala para o irmão: proteja a glória do Senhor. Quanto vai custar para você proteger a glória do Senhor? Quanto? Qual é o sacrifício que você vai ter que fazer para restaurar o altar da adoração no seu coração? Irmãos, quantas vezes nós levamos a nossa vida cristã de uma maneira assim tão em segundo plano? Quantas vezes nós vamos buscar primeiro os nossos interesses? Quantas vezes nós vamos analisar, bom, é o seguinte, se eu não tiver nada para fazer, eu vou orar. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou estar na célula. Se eu não tiver nada melhor para fazer, eu até vou parar e vou ler a Bíblia. Muitas vezes, irmão, nós achamos que a nossa vida consiste em primeiro fazer a obrigação para depois cumprir a devoção. Já ouviu essa frase? Primeiro a obrigação, depois a devoção? Esse é o modo que o diabo quer que você pense. Primeiro cumpre a tua obrigação, depois se sobrar tempo é para Deus. Talvez, irmãos, sobrar tempo é colocar a arca de Deus num carro de boi. Talvez buscar Deus em primeiro lugar seja o sacrifício que Deus está esperando que você faça. E nós vamos estar nesses 21 dias fazendo coisas que vão nos ajudar a vencer o pecado. Você está interessado em vencer o pecado, irmão? Tem alguém aqui que chegou à conclusão: o pecado na minha vida é só prejuízo, eu não quero mais isso para mim. Mas você não está tendo força. O que é pecado? É tudo aquilo que você faz e desagrada a Deus, e você sente que desagrada. Ninguém precisa falar, porque o Espírito Santo habita em você e ele te avisa. Eu quero que você pense nesse momento: qual é o sacrifício que você vai fazer nesses 21 dias para fugir desse pecado que tem tirado a glória de Deus da sua vida? Qual é o sacrifício? Deus te escolheu para manifestar a glória dele, mas o inimigo quer roubar. Presta atenção. Cabe a mim e a você proteger a glória de Deus. Cabe a nós renunciar a algumas coisas que o diabo oferece, para que Deus fique em segundo plano e fique triste. Mas, meu irmão, presta atenção: se você está fugindo de ter a glória de Deus forte na sua vida, você pode estar tendo prejuízo na sua vida e na vida de alguém próximo de você. Pode ter pessoas que estão sofrendo por causa da sua presença num lugar que não deve, das suas palavras de uma forma que não deve. Você pode amar algumas pessoas e orar até por elas, mas de repente elas estão sendo vítimas da falta da glória de Deus na sua vida. E nessa palavra eu espero que o Espírito Santo esteja mostrando para cada um o que eu posso fazer, o que você pode fazer. Pergunta aí, meu irmão: o que você pode fazer para restaurar a glória de Deus? Não se conforme com o Icabô. Fala para o irmão: não se conforme com o Icabô. O que significa Icabô? A glória do Senhor se foi. Se tiver Icabô na sua vida, não se conforme com o Icabô. Fala: a glória do Senhor vai voltar. A glória do Senhor vai voltar para a minha vida. Vou fazer como Davi, vou buscar a arca da presença de Deus, vou colocá-la no lugar que ela tem que estar.
Amém?